Vamos ler a Santa Palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, no Atos dos Apóstolos, capítulo 10, no versículo 41, diz assim: mas primeiro falai assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no versículo 41, diz assim: não a todos o povo, mas as testemunhas que Deus havia predestinado a nós que comemos e obedecemos com ele depois de que resultou. E no versículo 42 diz assim: e ele nos mandou pregar ao povo, testemunhar que é ele quem foi constituído por Deus, Jesus dos vivos e dos mortos. E no versículo 43 fala assim: daquele todos os profetas dão testemunhos anunciando que todos os que nele crê recebem o perdão dos pecados por meio de seu nome, Jesus, né? E no versículo 44 diz assim: estando Pedro e ainda a falar, e o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a santa palavra. E no versículo 45 diz assim: os fiéis de circunstâncias que tinham vindo com Pedro profundamente se admiram, vendo que o dom do Espírito Santo era derramados todos sobre os pagãos. E no versículo 46 fala assim: pois ele e os ouviu, viu falar em outras línguas, glorificar a Deus. E no versículo 47 diz assim: e então Pedro tomou a palavra, porventura pudesse negar a água do batismo, e estes que desceram ao Espírito Santo como nós. E no versículo 48 fala assim: e mandou que fosse batizado em nome de Jesus Cristo, rogando-lhe então que ficasse com ele por alguns dias. E agora vamos para o versículo 11, né? Dizendo assim, no capítulo 11, no versículo 1, diz assim: os apóstolos e os irmãos da Judéia ouviram dizer que também os pagãos haviam recebido a palavra de Deus. E no capítulo 2, no versículo 2 diz assim: e quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis que eram da circuncisão, representando, e no versículo 43, no versículo 3 diz assim: porque entraste na casa de circuncisões e comeste com eles. Mas no capítulo 4, Pedro fala assim: mas Pedro fez-lhe uma exposição de todo o que aconteceram, dizendo, no capítulo 11, do versículo 5, diz assim: eu estava orando na cidade de Japes e arrebatando em o espírito tive uma visão, uma coisa à maneira de uma grande toalha
preste-se para 4 pontas, descia do céu perto de mim, ele falando o que aconteceu, né? E no versículo 6 diz assim: olhai atentamente e distinguiu claramente quando quadrúpedes, terrestres, fossem raspes e aves do céu. E no capítulo 11, no versículo 7, diz assim: ouvi também uma voz que me dizia: levantai-te, Pedro, mata-o e come. E no versículo 8 diz assim: eu, porém, disse: não, de nenhum modo, Senhor, pois nunca encontrei em minha boca essas profanas impuras. E no versículo 9 diz assim: outra vez falou voz do céu: o que Deus purificou, não chamais tu de impuro. E no versículo 10 diz assim: isto aconteceu 3 vezes e todo tornou-se a ser levado ao céu. E no capítulo 11 diz assim, no versículo 11 do capítulo 11 diz assim: nisso chegaram 3 homens e a casa de onde eu estava, e ouvindo a mim de Cesarais. E no versículo 11 diz assim: o Espírito me disse que fosse com eles sem anistar. Foram comigo também os 6 irmãos daqui presentes e entraram na casa de Cornélio. E no versículo 13 diz assim: este mais referiu então como em casa tinha visto um anjo diante de si que lhe dissesse: enviai alguém, e Jasper te chama Simão, que tem por sobrenome Pedro. E no versículo 14 diz assim: e ele te reviro as palavras pelas quais serão salvos tu e toda a tua casa. Essa é a palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Toda palavra que tem na Bíblia Sagrada é por nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 15 fala assim: e apenas comecei a falar quando desceu o Espírito Santo sobre eles, como no princípio desceram também sobre nós. E no versículo 16 diz assim: lembrai-me então das palavras do Senhor, quando disse: João, batizai em água, mas vós serei batizado no Espírito Santo. Que nosso Senhor Jesus Cristo fala, né? Ele batiza com o Espírito Santo, que ele é santo, né? E no versículo 17 diz assim: pois se Deus lhe deu a mesma graça que nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, como que direi-me operai eu a Deus. E nosso Senhor Jesus Cristo, com a sua palavra, com o seu poder, ele dá o poder para todos nós. E depois desse ouviram das palavras, eles chamaram demais glória a Deus, dizendo tanto bem aos pagãos, concedei Deus, arrependei e conduz a sua vida. Nosso Senhor Jesus Cristo diz isso para nós arrumar a nossa vida, né, com a paz do nosso Senhor. Senhor Jesus Cristo te ama e ama todos nós. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Amém.